Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos aqui de volta com a série Ressurreição do Corpo ou do Espírito? Ponto de interrogação. Essa série está trazendo um entendimento para nós que aderimos e acreditamos primeiramente nas Escrituras, porque a mesma mostra a nós que as profecias já estão todas cumpridas. Você seja bem-vindo a este canal, que o nosso Criador venha nos dar mais e mais entendimento. É um canal que passa o conhecimento, e aqui falamos que todas as profecias já estão cumpridas. Quero já de antemão pedir perdão aos irmãos pelo vídeo, a parte 4, porque durante o dia a gente fazendo gravações, tem muitos cachorrinhos abençoados, animal doméstico latindo. Isso é bênção de Deus. Às vezes atrapalha o vídeo, então, mas nós temos que compreender. Agora nós voltamos aqui com a parte 5. Tá caindo um pouquinho de chuva, tá garoando aqui, São Paulo. Acho que vai ficar aparecendo um barulho aí dos pingos das águas, que também é outra bênção do Criador. Quero já agradecer a quase 90 irmãos inscritos nesse canal. E você que está chegando agora, que vai ver esse vídeo, fique à vontade para você comentar, acompanhar a leitura, acompanhar o raciocínio espiritual com a mente iluminada. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui já começar a ler uns capítulos para nós entender esta ressurreição do corpo e ressurreição do espírito. Ou é ressurreição do corpo ou é ressurreição do espírito? Ponto de interrogação. Então nós entramos nesse detalhe para nós entender, porque tem um grupo de irmãos e irmãs abençoados que estão dentro do sistema que eu respeito, que também vim de lá e também ensinava que haveria um juízo de Deus, a ressurreição dos mortos. Eu ensinava o arrebatamento da igreja e também ensinava a ressurreição corpórea, a ressurreição, em outras palavras, a ressurreição dos corpos em outra dimensão, um corpo glorioso, restaurado. Então nós aqui estamos aprendendo esse conhecimento. Quero aqui também agradecer ao nosso querido irmão Paulo, com o canal Luzes da Graça. Os irmãos inscritos aqui no canal, pode ir lá dar uma olhadinha lá nos vídeos. Os vídeos são muito profundos, os vídeos são muito bons, com ensinamento, com entendimento iluminado. O nosso querido irmão Paulo, um abração aí a toda a família, e que o nosso querido irmão Deus tem colocado aqui dentro das plataformas digitais para somar algo espiritual, para trazer um conhecimento, não uma coisa nova, mas um conhecimento com base nas Escrituras. E eu tenho aprendido muito com o nosso querido irmão Paulo ali do canal Luzes da Graça. Um abração, querido irmão, e que o nosso Criador venha nos dar entendimento, e vamos seguir nesse caminho, ensinando esta pérola da graça, esse papiro que é as Escrituras, chamada conjunto de livros. Então, os irmãos, fiquem à vontade, canal Luzes da Graça, pode entrar lá e ver os vídeos profundos que mostra a Bíblia entendida de uma forma muito inteligente, falando materialmente e espiritual. Tá bom, meus irmãos? Queridos irmãos, eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro que nós estávamos, que é o livro de Lucas, segundo
os historiadores, foi um médico, um doutor, que conhecia a medicina e não presenciou, não conheceu Jesus de Nazaré, mas aqueles que viram Jesus de Nazaré nos dias da sua vida passaram a informação dos acontecimentos ao nosso querido irmão Lucas, que é chamado São Lucas, Evangelho de São Lucas, Eu estava lendo o capítulo 11, os irmãos abram a vossa Bíblia, capítulo 11, versículo de número 25, então, eu parei lá, aquela história de Marta, Maria e seu irmão Lázaro, que morreu biologicamente. Morreu na morte natural, a morte biológica. E o capítulo 11, versículo 25, vamos ver se é isso aqui mesmo. A gente às vezes dá uma... Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui para frente. Vamos ver se é o livro. Vamos ver aqui se é o Lucas mesmo, para nós aqui consertar. Peço perdão aos irmãos. É o livro de João e Aronan, aquele que inclinava no colo de Yahushua de Nazaré, que era bem íntimo de Jesus de Nazaré. Tinha uma intimidade de um grande amigo, falando assim, de um grande irmão, e queria estar perto, queria conhecer bem. Por isso que ele chamou Jesus de Nazaré de Filho de Deus. O Evangelho, o livro histórico conhecido como aquele que disse que Jesus de Nazaré era verdadeiramente o Filho de Deus. É João capítulo 11, peço perdão aos irmãos que eu falei que era Lucas. No capítulo 11, versículo 25, ele diz: quem disse? Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ponto de interrogação. Então, nesse diálogo entre Maria, Marta e Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, disse que aquele que morreu biologicamente e aquele que estava vivo fisicamente, que acreditasse nele, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele veio para perdoar os pecados, ele veio para separar a alma do espírito, como tenho aprendido ali no canal Luzes da Graça, e veio para sentenciar a alma. Ele disse que naquele momento, no primeiro mundo, falando assim, na primeira aliança, que era de Adão até o sacrifício madeiro, que aquele que acreditasse nele, mesmo que morresse biologicamente, eles ressuscitariam. E aqueles que estavam vivos, que acreditassem nele, vivos biologicamente, seriam ressuscitados também. Então nós vemos, meus queridos irmãos, duas coisas aqui, dois algo que ele está falando a Marta. Ele está falando de uma ressurreição em vida e está falando também de uma ressurreição em estado de morte física, biológica. Os irmãos estão entendendo?
Eu quero que os irmãos vai prestando bem atenção aqui nesse papiro para nós entender quantas ressurreições nós temos que entender nas Escrituras. Porque nós vamos lendo os capítulos, versículos, parece que há várias ressurreições, parece que há 3 ressurreições que eu já li, mas a gente vamos entendendo, com entendimento iluminado. Preste bem atenção, meus irmãos, aqui do canal Yahushua reina para sempre. Aquele que crê em mim, olha só, versículo 26. E todo aquele que vive, preste bem atenção, e todo aquele que vive, está falando a vida mesmo, como nós aqui vivemos. Aquele que crê em mim e vive, com a alma dentro do corpo, o corpo dentro da alma, falando assim, vice-versa. E crê em mim, vírgula, nunca morrerás. E ele diz, crês tu isto? Ponto de interrogação. Ele está falando que aquele povo que descendeu de Adão, porque Adão foi o diabolos que trouxe a morte espiritual. Já li lá na primeira parte que Deus disse, morrerás, é a morte espiritual. E ele disse para Marta, e Marta entendeu. Ela entendeu qual eram estas ressurreições que ele estava falando, em vida e em morte. Olha só. E ele disse, Cristo isto, e ela disse, versículo 27. E disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que havia de vir ao mundo. Olha, versículo 28, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá, chama-te. Olha só como Marta, ela está ligada na ressurreição, num algo espiritual. Mas ela esperava uma ressurreição espiritual em vida, ou ela esperava uma ressurreição em morte? Essa é a pergunta. O que Marta, quando recebe a palavra de Jesus de Nazaré, qual é a ressurreição que ela está falando? Eu sei, mestre, que ele há de ressuscitar no último dia. Ela está falando da ressurreição em vida. E aí você pergunta, Fernando, ela está falando do último dia, que seria o último dia dos judeus. Os últimos dias daquela raça. Os últimos dias da nação de Israel. Mateus 24, 34, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ela está falando da ressurreição, do juízo que caiu em Jerusalém, num ano chamado 70 pelo calendário de Caio Júlio César, emendado com o calendário de Padre Gregório, ali no 1º século, chamado da Igreja Cristã. E ela creu, ela estava empenhada às coisas espirituais. A gente já conhece a história, e Maria estava empenhada mais com as coisas materiais terrenas. Mas ela já entendia, ela tinha esse entendimento. Essas mulheres eram uma bênção. Mas, Fernando, então fala para nós aí, quantas ressurreições a Bíblia fala, então? Quantas são? Só uma?
São 2, são 3, são 4, são 5. Quantas ressurreições? Vamos chegar lá. Vamos aprender com as Escrituras. Vamos lá. Esta ressurreição era para os judeus. Esta ressurreição não era para um futuro incerto, como o sistema, os irmãos evangélicos, os irmãos preteristas parciais, e muitos irmãos acreditam na ressurreição corpórea, que tentam refutar os irmãos que acreditam que as profecias já estão todas cumpridas, que eles dizem que nós não temos base bíblica para explicar a ressurreição do corpo corpóreo. Mas vamos lá, meus irmãos, para nós entender. Porque dizer que a Bíblia diz que há uma ressurreição corpórea, né? E dizer que tem base bíblica e mostrar versículos isolados fora de contexto é fácil. Mas nós temos que ter esse contexto, não ler só um versículo e mostrar e falar, olha, a ressurreição corpórea aqui, a Bíblia tem base. Mas vamos ver isso. Quero que os irmãos vamos percorrer a Bíblia, porque ressurreição do corpo ou do espírito? Esse é o título. Então, o que a Bíblia mostra é uma ressurreição em vida. É a ressurreição em vida. Primeiro, marque aí. A Bíblia mostra uma ressurreição em vida. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerás. Crê tu isto? No momento que Adão ele peca, a alma de Adão peca, Ezequiel 18, toda a alma que pecar, Ezequiel 18, toda alma que pecar morrerá. Então, Adão morreu para Deus, separou de Deus. Adão, ele se distanciou. Deus, uma morte que Deus separou. Deus separou de Adão. Adão tornou-se somente alma vivente. Adão morreu biologicamente? Não. Então ele morre espiritualmente. Então ele precisa agora ser ressuscitado em vida. Ele precisa ser ressuscitado em vida. Os irmãos estão entendendo? O que é uma ressurreição em vida, Fernando? Mostra isso para nós. Ressuscitar em vida, o que é isso? Ressuscitar em vida, vocês lembram daquele homem que à noite, a Bíblia diz que ele foi visitar ou ter com Jesus, Nicodemos, e ele teve uma aula de Jesus de Nazaré, falando sobre a ressurreição em vida. E ele faz pergunta ao mestre, e o mestre responde como seria essa ressurreição. Em figura de linguagem, em parábolas, porque Yahushua, ele era a palavra, ele era o verbo, ele tinha uma palavra tremenda. E ele diz, mestre, como é isso? Como eu posso nascer de novo? Jesus disse, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. E ele, mas como que pode um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe e nascer? Isso não é possível. E Jesus responde, não, você é nascer, é do Espírito, você tem que nascer de volta para Deus. É isso que Jesus está falando. Isto se chama
a ressurreição em vida, a ressurreição da alma. A ressurreição da alma que ele está falando é em vida. E Jesus disse: aquele que não nascer da água. Água é o que, meus irmãos? O que a Osho estava falando sobre água? Era daquela água que ele encontrou com João Batista no Rio Jordão do batismo? Era esta água que ele estava falando? Ele estava falando daquele batismo da lei de Moisés? Não. Por mais que os judeus acreditassem que aquele batismo salvava, mas as palavras do mestre eram diferentes, porque ele veio cumprir a lei. Água, ele estava falando, aquele que receber a palavra, receber o próprio Espírito de Deus dentro dele, aquele que aceitar as minhas palavras, acreditar em mim, que eu vim de Deus, esse vai ter uma lavagem no coração, na alma, e vai retornar para o meu Pai em vida. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nascer de Deus. Tem que acreditar, tem que reconhecer que está morto espiritualmente. Eles estavam mortos espiritualmente. Sim ou não? Estavam mortos em seus delitos e pecados. Estavam com o corpo com uma ofensa, corpos abatidos por causa de Adão. Por causa de Adão. Eles estavam todos mortos. De Adão, depois do pecado. Viu, irmãos de graça? Depois do pecado, até o madeiro. E do madeiro para o juízo, que Mateus 24, 34 diz que não passará esta geração, dá para nós entender do ano 33, olhando os calendários, até o ano 70, nós temos 37 anos. Do ano 33 até o ano 70, nós temos aí eles ainda já ressuscitados em vida, eles já estavam ressuscitados em vida, eles já estavam reinando em vida. Vem aqui, meus irmãos. Eles estavam já sendo reis e sacerdotes. Eu vou mostrar isso para vocês. Eles estavam reinando em vida, porque reinar em vida, eles eram reis e sacerdotes. Foi eles que reinaram em vida. Depois eu não vou falar sobre nós agora, no século 21. E os séculos que passaram. No século I, eles já estavam reinando em vida. Porque eles já estavam ressuscitados, porque o apóstolo Paulo disse que quando Jesus de Nazaré ressuscitou, o Espírito ressuscita, o Espírito de Cristo, o corpo veio junto para provar que ele era as primícias, era o primeiro que ressuscitou. Porque se nós falar que a ressurreição é corporal, que a Bíblia mostra a ressurreição espiritual e depois a corporal, como muitos estão ensinando, principalmente o preterismo parcial, não completo, parcial. Aqueles que acreditam que a metade da profecia está cumprida, falta ainda 50% de se cumprir, eles dizem que a ressurreição corporal é bíblica. Se ele foi a primícia, por que então aquele homem que houve aquela guerra ali de Eliseu, segundo as Reis, se eu não me engano bem, capítulo 13, fala que eles jogaram aquele homem dentro ali da sepultura e caiu sobre os ossos de Eliseu e ele ficou em pé. Depois
Nós conhecemos a passagem de Elias. Depois veio muitas ressurreições. Já chegou no tempo de Yahushua ali, vamos colocar 3 ressurreições que a Bíblia mostra. A de Lázaro, a da menina, a da jovem, do jovem, que era da cidade de Naim, 3 ressurreições. E eles morreram de volta. Eles foram ressuscitados corporalmente, mas retornaram ao pó. Qual é a ressurreição bíblica? A ressurreição bíblica é a ressurreição do Espírito. Olha como isso é interessante. Vamos um pouquinho caminhar na Bíblia. Para nós, porque a gente vai falando, aí os irmãos querem que a gente mostre alguma passagem na Bíblia, e eu quero que os irmãos acompanhem comigo essa leitura. Nós temos que entender, meus irmãos, que houve 3 mortes na Bíblia. A primeira morte, chamada espiritual. Depois dessa morte espiritual, seguiu-se a morte física. E depois seguiu a morte eterna. Eu fazendo aqui uma conjectura para nós entender. Seguiu a morte, veio a espiritual, essa separação de Deus com os homens. A espiritual, a separação da alma do corpo. E a eterna, a separação total do corpo e da alma e do espírito perante Deus. Morte eterna. Eliminação e ser eliminado. Olha só. Quando nós falamos de ressurreição, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 2. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou em Efésios 2. Quero que os irmãos prestem bem atenção a Efésios, capítulo de número 2. Isso é bem interessante para nós estar lendo aqui nas Escrituras, para que os irmãos entendam. Olha, o capítulo 2, versículo 1 diante, ele diz assim. Olha como isso é interessante. Eles estavam mortos vivos na carne. Estavam mortos, chamada morte espiritual. Vivos, olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, marque aí, estavam mortos em ofensas e pecados. Versículo 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Olha como isso é interessante. Versículo de número 6. Vem aqui para o versículo 6 agora para nós